Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo a gente. Eu sou o Matheus e estamos começando mais um podcast aqui da Secretaria de Relações Internacionais da UFRN. E no episódio de hoje, a gente vai trazer uma convidada muito especial para falar de um programa que é a primeira vez que a gente fala desse programa por aqui, nesse formato, né, que é o programa de fortalecimento da função pública da Fundação Botim. E para isso a gente chamou a nossa convidada, Maria Antônia Medeiros. Por favor, Maria, se apresente para o pessoal. Oi, Matheus, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia para quem está ouvindo a gente. Primeiro, parabenizar essa iniciativa da SRI. Eu acho o trabalho de vocês muito massa, assim. Como aluna da UFRN, já me apresentando também, sempre admirei o compromisso e essa transparência no contato que vocês têm. Eu sou Maria Antônia Potiguar, nascida e criada. Estou finalizando o curso de Direito aqui na UFRN. Estou para defender aí minha tese final. Tenho um histórico também de estudante do IFRN e participei do programa como primeira representante da UFRN, não primeira potiguar, já temos outros representantes que passaram, mas fui nessa 16ª edição de 2025 como representante brasileira, uma das 4, e única representante do Nordeste. Então, estou bem feliz de estar aqui nesse espaço contigo. É uma satisfação receber você aqui hoje para falar desse programa que chamou muita atenção das pessoas, né? Porque, pelo jeito, essa edição não é num país só. Parece que é um itinerário que você viaja em vários países, tem várias fases. O programa que você participou era assim também? Você pode contar um pouquinho para a gente, de forma geral, como é que foi, por favor? Isso, Matheus. O programa ele tem uma formação bem diferente dos programas convencionais que a gente tem, né, de intercâmbio e de mobilidade acadêmica, porque primeiro parte de um pressuposto de ser uma formação quase que multidisciplinar e multifacetada. E aí disso, eu já extraio informação importante que não é um programa que tem só aulas. Acho que a gente vai ter um momento para falar disso especificamente, mas tem trilhas, encontros com autoridades, momentos formativos, mas numa perspectiva psicológica. E nessa base de Iberoamérica, porque é um programa para a América Latina, então na minha edição eu fui para o México, Colômbia, Brasil e Espanha. A Fundação Botim é uma fundação espanhola, então também tem essa parte da Europa. E a gente percorre várias cidades na Espanha, Bogotá, na Colômbia e Rio de Janeiro, no Brasil. Esse ano, a única diferença da minha edição é que não vai ter México, mas todas as outras já estão inclusas. E é isso, a gente tinha uma brincadeira no programa que não dava para contar a quantidade de voos que a gente pegava. É uma dinâmica muito diferente, muito especial também. Eu acho que traz uma intensidade. Parece que a pessoa vive 3 vidas em 2 meses, que é a duração do programa, e isso faz com que seja uma formação exponencial, assim, diluída em um tempo muito curto. Então, Maria Antônia, eu gostei muito desse feedback. Eu acho que é algo que brilha os olhos dos nossos alunos. E o que é mais interessante é que esse é um programa mais voltado para o pessoal da graduação. A maioria dos programas que a gente divulga aqui na SRI são para professores, para quem é da pós-graduação. E muita gente que é da graduação parece que se sente meio excluído, né? Daí agora é algo que é trazido para eles. Eu acho isso sensacional. Mas como é que foi o processo para você se candidatar? É muito difícil? Se o aluno aqui da graduação ele está interessado, o que ele precisa fazer? Matheus, é um programa realmente que tem o pressuposto de formar futuros líderes para o funcionamento público, né? Parte de um pressuposto que mais dos melhores vão se dedicar à função pública, ao serviço público. E aí, desse pressuposto, tem um processo de formaçãozinha, de postulação que não é convencional e demanda algumas etapas e algumas dedicações, mas não é nada que seja difícil. Eu acho que eu vou substituir a palavra difícil para ter um pouquinho de tempo gasto. O processo seletivo, ele tem 2 fases.
A primeira fase é a que está aberta, inclusive. Acho importante dizer que dessa primeira fase ela é obrigatória, vai até dia 20 de maio, e é o preenchimento de um formulário que está no site da Fundação Botim, Fundación Botim, e aí dentro dele tem a aba Programa para o Fortalecimento da Função Pública na América Latina. O formulário, ele é quase que até um processo de terapia, porque você fala um pouco de você, sobre suas projeções do futuro, como você entende algumas realidades, tem algumas perguntas um pouco pessoais, é bem interessante, assim, de ser preenchido. Paralelo ao preenchimento escrito, a gente tem que fazer um vídeo de apresentação de 1 minuto. Lá tem as instruções bem direitinhas, tem que ser publicado no YouTube, juntado o link no formulário. Tem que ter uma terceira obrigação, que é conseguir o aval da universidade, e aí eu já puxo a sardinha para vocês, que eu só fiz enviar um e-mail para a SRI e tive esse documento preenchido. A UFRN facilitou muito esse processo. E adicionar documentações, e também tem um desafio de proatividade, que é indicar o programa para 3 pessoas. Não vou me alongar muito aqui, porque todas essas informações estão bem explícitas tanto no próprio site da Fundação, como também tem um Instagram, que é _redespotim, e a rede de egressos brasileiros do programa, na qual eu faço parte, que é Rede Vocari. Então, entra lá no Instagram e isso tudo você vai conseguir entender em 2 minutos de leitura. A segunda etapa é uma entrevista com o pessoal da Fundação e o envio de outro vídeo, preenchimento também de um questionário, mais de questões pessoais, e aí, passando nas 2 etapas, já tem a aprovação garantida. Dessa explicação meio que sistemática, vou extrair uma explicação mais pessoal. Para mim, a postulação da Botim, dessa multifaceta e dessa forma diferente de estar se entendendo para passar para eles, foi muito interessante, porque eu pensei muito sobre... Eu comentei, né, que estou numa fase de saída da universidade, projetando o meu futuro. Eu pensei muito sobre qual o meu papel, qual o impacto que eu quero deixar. E eu acho que foi isso que facilitou o processo para mim, e não só para mim, Matheus. Sendo sincera, acho que todos as pessoas que passaram no programa que eu conversei levaram essa postulação de uma forma mais leve, mais verdadeira, sabe? Tipo, acho que hoje em dia, no mundo das IAs, quem tem a ousadia de ser autêntico já leva muitos pontinhos. Então, já deixo uma dica de fazer esse processo, claro, com responsabilidade, né? Porque tem algumas questões formais que têm que ser visualizadas, como essa carta de aval da universidade, mas também de uma forma muito verdadeira e abraçando as imperfeições que fazem parte da humanidade. Então, minha maior dica para essa primeira fase é: faça a fundação, ficar curioso sobre quem você é, sobre o teu histórico, sobre suas projeções, sobre quem você é no mundo, sabe? E aí acho que abraçando esse conselho não fica um processo tão pesado de ser feito. Últimas observações que eu lembrei aqui falando é que o processo ele é todo em espanhol. Não só o processo de postulação, mas o programa ele acontece todo em espanhol. Então, qualquer movimento, tipo vídeo a ser feito, qualquer texto no formulário tem que ser todo em espanhol. E o programa, ele pede não a proeficiência, mas ele pede que você tenha uma desenvoltura e uma capacidade de se comunicar em espanhol. Pronto, era isso que eu ia perguntar sobre o idioma do espanhol, né? Existe alguma necessidade de comprovação formal? Tem que fazer tipo um TOEFL que existe para o inglês? Ou fazer um teste para averiguar o seu espanhol? Como é que isso funciona? No formulário tem um espaço para você adicionar alguma comprovação, mas ela não é obrigatória, e eu não acho que é a essência do programa. Eu, por exemplo, não adicionei nenhuma comprovação e mostrei que tinha o domínio do espanhol no vídeo que a gente submete e na própria etapa da entrevista. Então, ainda que tenha a possibilidade de adicionar um comprovativo, não é obrigatório para o processo. E um conselho pessoal, acho que quem não tem, não deve esquentar muito a cabeça com isso, sabe? Tendo essas formas paralelas de mostrar a desenvoltura no idioma.
E além do idioma, o que você achou o mais desafiador dessa viagem, desse programa? Você se sentia preparada quando você se inscreveu? E o que você pode compartilhar para a gente do que aprendeu no próprio programa? Que pergunta boa, Matheus. Eu acho que, assim, preparada, a gente nunca tá, né? A vida tem essa constante mutação em movimento e descoberta. Eu fiz o processo sem muita expectativa, assim, então admito que não pensei muito como seria estar lá, mas chegando, me deparei com alguns desafios, acho que o maior, é um programa muito intenso, né? São 2 meses que a gente vive com 32 jovens de toda a América Latina. Na minha edição, foram de 18 países diferentes, compartilhando café da manhã, almoço, janta, às vezes até compartilhando quarto com companheiros. Então, é um processo que você se entende muito como membro de um coletivo e atua muito como membro de um coletivo. Então, a gente acaba abdicando de algumas individualidades, tendo esse desafio mesmo do operar enquanto membro de um todo, né, do trabalho em equipe. Eu admito que nas 2 primeiras semanas senti muita falta de falar português, mas acho que isso é um processo natural, né, com qualquer intercâmbio, assim, quando a gente sai da nossa zona de conforto. E o desafio ao retornar de se ver agora como parte de algo maior, sabe? Não no sentido hierarquizador, mas no sentido de se ver motivado e capaz de estar no mundo de uma forma de impacto. E aí o programa vem me ajudando muito nesse sentido de autorreflexão, de caminho a ser traçado. Mas, assim, também respondendo à primeira parte da sua pergunta, eu acho que qualquer pessoa que diga, não, eu sabia que eu ia entrar no programa, eu sabia que a vaga era minha, parte de uma premissa já um tantinho equivocada, porque não existe um perfil certo de seleção. A Fundação, inclusive, esse ano, está apoiando muito candidaturas vindas da área STEAM, que vem das ciências, tecnologias, e não só de um perfil mais jurídico, social, internacionalista. Então, assim, disso eu acho que é uma moeda de 2 faces, né? Vem se candidate, porque o perfil que a fundação está procurando pode ser literalmente o seu, e a outra face da moeda não existe uma garantia de que você é o perfil que a fundação procura. Mas acho que uma lida no site vai dar para entender muito os princípios gerais de quem eles estão procurando e o princípio geral que move o programa. Matheus, não sei se te respondi, mas fique à vontade para voltar em algum ponto. Não, tá ótimo, respondeu perfeitamente. Dando continuidade aqui, eu queria saber um pouquinho como é que é a rotina, né? Porque tem um itinerário que é muito diferente. Às vezes a gente está no México, às vezes está na Colômbia, às vezes está na Espanha, às vezes está até aqui no Brasil. No Brasil não fala nada de português, imagina, né, que deve ser tudo em espanhol mesmo. Mas assim, conta para mim, conta para o pessoal, quais foram as experiências que mais te marcaram, quais foram as atividades que vocês desempenharam lá e se teve algum momento que chamou a tua atenção e que ele foi transformador para sua vida. Boa, boa. Eu vou responder essa pergunta falando da minha experiência, mas também dando uma explicada só sobre o itinerário desse ano, que a edição desse ano vai começar em Bogotá, na Colômbia, e aí depois vai para a Espanha, faz Madrid, um outdoor training, que é uma trilha, Santander, aí depois volta para Madrid, depois vai para Salamanca, depois caminha de Santiago, depois Madrid de novo. E depois vai para o Rio de Janeiro. Então, tem essas 2 extremidades. Começa na Colômbia e acaba no Rio, mas o percurso do meio do programa todo é na Espanha. E assim, cada etapa, em cada cidade, é como se a gente tivesse incentivos diferentes.
duas etapas que me marcaram muito, para resumir também, foi a de Santander, na Espanha. Santander é uma cidade muito bonita, costeira, que é onde tem o centro da Botim, foi onde a fundação surgiu, e foi uma etapa muito voltada para uma formação mais artística. Chega a ter arrepios assim, de lembrar de uma atividade que a gente participou percorrendo o centro da fundação e percorrendo um caminho assim na praia com um audioguia, trazendo as emoções à tona, impulsionando o poder da criatividade, trazendo isso como ser agente que extrapola um conhecimento mais teórico. A gente fez um passeio de barco na Baía de Santander, foi muito gostoso. Assim, essa etapa em Santander me lembra muito o estar enquanto cidadão artístico, criativo e ser uma pessoa multifacetada. Acho que foi o principal resumo. Outra etapa que para mim me marcou muito foi o Caminho de Santiago. Sim, no meio do programa, além disso tudo, ainda tem o Caminho de Santiago, que é aquele caminho mesmo de botar uma mochila nas costas e percorrer quilômetros por dia, quase que numa peregrinação. E a gente foi acompanhado por um instituto de psicologia nesse caminho, com reflexões sobre o que é caminhar, qual o caminho que tem que ser seguido. Foi muito bonito, foi uma etapa de desafios físicos, mas que teve toda uma mediação que fez aquilo ali ter um sentido maior. E aí, só falando também de algumas outras etapas, né? Quando a gente está em Madrid, são momentos mais formativos. Então, tem a série da Fundação Botim, a gente tem aulas de manhã e de tarde, às vezes algumas visitas, a gente visita a Biblioteca Nacional. Todas as edições, menos a minha, teve uma roda de conversa com o rei da Espanha. Provavelmente a desse ano também vai ter, sentar lá na Casa Real, no Palácio. Conversas reais. Sensacional. Não, então tem isso, né? Surpreende muito assim, o panorama do programa em si. E é bem intenso. Falando agora de uma maneira geral, a gente tem aulas ou programações diversas de segunda a sábado. Domingo de manhã tem um esportezinho, algo para aquecer o corpo, mas tem esse itinerário bem planejado. Eu achei isso incrível, de verdade, incrível. Deu até vontade de eu mesmo participar também. Para quem não sabe, inclusive, um pessoal que assiste a gente me conhece, mas além de servidor aqui da UFRN, da Secretaria de Relações Internacionais, eu sou aluno de graduação, né? Aí eu vejo que o programa ele tem um perfil muito parecido comigo, às vezes eu fico querendo aplicar também, então, pessoal, quem não aplicou ainda, cuidado, porque eu aqui estou querendo aplicar também, e eu recomendo demais, viu? Outra dúvida que o pessoal tem, Maria Antônia, e eu queria perguntar para você, ele sempre pergunta, né, se o edital ele prevê auxílio financeiro, se ele prevê bolsa, se ele paga essas passagens, como é que funciona? Matheus, eu amei seu interesse. Inclusive, parênteses aqui, que o grupo de egressos brasileiros da Rede Vocari está com um grupo de apoio no WhatsApp. Lá a gente tira algumas dúvidas, dá algumas dicas sobre o processo de postulação. Então, quem tiver interesse em postular e entrar no grupo, entra lá no Instagram, Rede Vocari, manda um oizinho no direct, indica um interesse que a gente adiciona para estar acompanhando aí dessa participação qualitativa de brasileiros nos representando. E a pergunta foi sobre a questão financeira, né? É uma perguntaça, muita gente, querendo ou não, né? É um programa que assusta de início pelos vários países que aborda, mas, Matheus, o programa, ele inclui tudo, ele é autofinanciado, assim, desde a passagem de saída da cidade natal até o retorno, desde todas as rotas e todos os trechos, alimentação, hospedagem, qualquer gasto que se vincule ao programa, o programa banca. O participante ele não recebe nenhum dinheiro, mas todo o necessário para a participação tá, assim, a bolsa é completa. A única coisa que o participante tem que orçar, né? Por exemplo, caso não tenha passaporte, tem que fazer.
Para os países desse ano não precisa de visto, mas para o do ano passado eu precisei tirar meu visto para o México. Caso tenha algo, vou no restaurante, quero tomar uma cervejinha, e aí o programa não cobre as cervejinhas, então esses gastos que não são obrigatórios é por conta do participante, mas o objetivo do programa é ser completamente democrático e isso recai na bolsa total financiada. Pô, sensacional, sensacional. Mas admito, seria muito legal uma cervejinha com o rei da Espanha. Então, aí eu já não sei, acho que não pode. Em outros momentos, sim. Depois sai estudante potiguar dizendo que tomou cerveja com o rei da Espanha. Aquelas fake news. A gente leva ele pro Rio de Janeiro, pô. Vai conhecer a caipirinha na praia de Copacabana, o rei da Espanha. É uma boa ideia. Isso que é conexão. Pô, eu gostei demais, assim. Pô, agora uma dúvida pessoal minha, porque eu tô muito no final do curso, né? Daí pode ser o caso de outros estudantes também. Se eu quisesse aplicar agora no final do curso, com quase 90% do curso concluído, tipo, é possível? Não sei se você tem essa informação também. Boa, eu vou responder isso e aproveitar para falar dos outros requisitos para postular. O primeiro é a nacionalidade latino-americana, enfim, Brasil conta, somos latinos, chá revelação. O segundo é da idade, precisa ter nascimento entre 1 de janeiro de 2001 até 31 de dezembro de 2006. Eles colocam essa restrição exatamente para o público, né, da juventude, informação. O terceiro requisito é ser estudante de qualquer carreira em uma universidade latino-americana que em 30 de setembro de 2026 tenha cursado mais de 50% dos estudos sem finalizar. Então, se você, em 30 de setembro de 2026, tiver mais que 50% do seu curso e ainda não tenha finalizado, você consegue participar sim. O quarto requisito é ter o aval da universidade, que é um documento formal que pede assinatura. O quinto requisito é a questão do idioma. E aí, voltando àquela explicação que a gente tinha dado, eles exigem que você tenha uma fluidez no espanhol, mas não precisa ter aquela fluência, né? Assim, para os brasileiros, principalmente, eles são muito tranquilos de reconhecer que eventualmente pode ocorrer algum errinho de pronúncia, mas de fato precisa ter essa segurança ao se comunicar, até para poder participar de todo o programa que é inteiro em espanhol. Legal, legal. Eu sei que essa etapa da entrevista em outro idioma é sempre um pouco assustadora para as pessoas, né? Eu mesmo entrevisto algumas pessoas em inglês e eu vejo as pessoas ficando nervosas às vezes. Então, eu me coloco nessa posição. Às vezes eu estou sendo entrevistado em espanhol ou em qualquer outro idioma. Às vezes eu fico assim também. Mas isso é normal, pessoal. Isso mostra uma evolução e uma coragem de vocês que estão postulando. Não é todo mundo que tem essa coragem de se desafiar, a se prontificar, a passar por esse teste e realmente vale a pena, pessoal. Eu digo para vocês, a partir de tudo que a Maria Antônia contou para a gente hoje, que essa é uma experiência que parece valer muito a pena. Eu estou falando como alguém que não fez, mas vamos ouvir dela as conclusões finais, né? O que ela leva de aprendizado e as oportunidades que ela aproveitou e que continuam surgindo para ela depois de ter vivido tudo isso. Conta pra gente, por favor. Que bonito, Matheus, é isso mesmo, eu concordo 100% aí, e você tem a sua experiência de estar imerso a realidades internacionais, né, é muito válida, então não retiro o seu lugar de fala aí dessa dica. Eu acho que o que eu trago mais para essa nossa conversa de agora é que, assim, o espaço não vai ser nosso até a gente ter a ousadia de ocupar.
E esse é um conselho que eu venho trazendo muito para esse meu caminho acadêmico e profissional, que às vezes a gente olha para um lugar e fala, poxa, eu queria estar ali, ou então, tipo, acho que me daria bem no lugar que essa pessoa tá, mas não teve a ousadia de se colocar como uma opção possível, né? E o não a gente já tem, a gente tem que ir atrás do sucesso, assim, né? Tem que realmente se testar e ousar, ocupar espaços que naturalmente não seriam seus por falta de tentativa. Então, eu acho que esse processo da fundação, e não só esse, mas outras oportunidades que a SRI também vem divulgando, é um desafio vivo, assim, é um teste vivo de como a gente vai podendo construir esse nosso caminho. O segundo, a segunda dica, assim, e também de uma experiência pessoal, é que a gente não precisa ser perfeito, né? A gente precisa se mostrar real e ter um brilhinho nos olhos para ir construindo os caminhos. E aí é uma dica principalmente para postulação. Mostre que, ao invés de você ter perfeição, você tem esperança e empolgação para fazer a mudança necessária que a estrutura da América Latina precisa. Acho que o outro ponto final, e aí já finalizando também pelo nosso longo tempo de conversa, que ser cidadão do mundo é muito gostoso, assim, Matheus. Eu digo isso numa perspectiva de que eu vivi 2 meses com 18 nacionalidades diferentes, pessoas que pensam completamente diferentes, realidades de vida e de estar completamente diversas, e se ver nesse meio intercultural dá um sentido de apequenamento, de tipo, eu só sou mais uma formiguinha nesse mundo, mas dá um sentido de conexão e de ação também, sabe? Então, eu acho que conecta a gente e dá um sentimento de, poxa, eu consigo alcançar e eu entendo o contexto da América Latina de uma forma mais crítica, eu entendo vidas e formas de enxergar diversas da minha, eu aprendo mais do diálogo. O programa deixou muito isso para mim, de dialogar, compreender, escutar e fazer esse trabalho coletivo para as superações que a América Latina precisa. Então foi quase como um sopro assim, de energia, sabe? De vitalidade e de aprendizagem que eu estava precisando. E eu acho que é isso, assim. As oportunidades, elas vêm surgindo, e mesmo que quem esteja escutando até agora, que ficou com a gente até agora, 20 minutos já, esteja pensando, não, pô, mas não é para mim, tente, vá para humilhação, qualquer coisa. Tô brincando, mas vamos ocupar esses espaços. E uma palavra final é que eu percebo o quão o Brasil é potente, o quanto a nossa educação pública é potente, o quanto a nossa base crítica é potente, sabe? Como isso se destaca não só no cenário América Latina, mas se destaca no cenário mundial. Eu tive a oportunidade também de ser aprovada da bolsa da ULP para passar um semestre na Universidade de Coimbra. E, Matheus, é muito bonito como os brasileiros são preparados para tudo, assim. A gente tem uma qualidade, a gente tem uma forma de estar, uma forma de se comunicar que impacta muito quando a gente chega nesses locais e a gente desmistifica que são maiores que a gente. Na verdade, se torna quase que o inverso. Tipo, poxa, esse local precisa de mim, eu preciso ocupar aqui. E aí é isso, esse orgulho patriótico nacionalista para finalizar minha fala e agradecer demais o espaço de você e de toda a secretaria para compartilhar essa experiência. E eu gostei muito dessa sua reflexão final, né? Então, pessoal, fica esse desafio para vocês levarem o molho brasileiro para o mundo, sabe? Então, participar, ocupar esses espaços que podem ser um pouco amedrontadores no começo, mas quando a gente se permite, a gente vive coisas extraordinárias. Então, agradeço demais pela participação, Maria Antônia. Gostei muito do episódio de hoje. Com certeza vou querer entrar em contato de novo para a gente falar sobre esse intercâmbio em Coimbra também, porque muita gente pergunta sobre ele. E mais uma vez agradecer por esse tempo que você disponibilizou para a gente, essa história inspiradora que compartilhou. E passar para dar um recadinho final para se despedir do pessoal.
Obrigada, Matheus. Também fiquei muito inspirada nessa retroalimentação que a gente tem. Agradecer e é isso. Acho que finalizo com esse orgulho, o FRN, que tá vindo aqui nas veias e que eu fico muito feliz de ser mais um, assim, nada especial, não uma pessoa fora da curva, mas é isso, de me colocar como mais uma aluna da UFRN, capaz pela formação tão bonita que a gente tem nessa nossa casa-mãe, e deixar um abração. Valeu! Obrigado a todos que assistiram até aqui. Esse foi mais um episódio dos podcasts trazidos pela Secretaria de Relações Internacionais da UFRN. Fique ligado nas notificações e não perca os próximos episódios. Obrigado a todos.